Olá, tudo bem? Qual o propósito do plano astral? Em primeiro lugar, convém dizer, para quem não sabe, que o plano astral é o plano dos sonhos. É o plano onde acontecem os sonhos lúcidos e as experiências de projeção consciente. Pelo que se depreende do ensino do EPB, o Espiritismo Popular Brasileiro, a começar pelas obras de André Luiz, é para o plano astral que nós vamos quando nós morremos, ou, no linguajar espírita, quando nós desencarnamos. E depois de André Luiz, todos os romances espíritas apresentam a mesma abordagem. Eu deixei de acreditar na teoria espírita, mas não posso deixar de acreditar no plano astral porque tive e eventualmente tenho muitas experiências lá. Apenas não tenho como ter certeza hoje de que vamos para lá quando morremos, ou mesmo não tenho como ter certeza de que este plano seja habitado por espíritos. Isso eu não tenho como saber. Nem sequer tenho certeza hoje de que existem espíritos da maneira como eles são entendidos no Espiritismo. A Ivani JS, que nos acompanha, fez a seguinte pergunta: Morel, na sua opinião, qual a função ou objetivo prático do que experienciamos no insólito e plástico mundo onírico ou extrafísico, sob a forma de projeção astral, por exemplo? Se quando retornamos ao corpo físico, a grande maioria das pessoas pouco ou nada lembram do que realizam quando a consciência se projeta no astral. Seria a vida como encarnado no plano físico e a vida como consciência no extrafísico dois propósitos diferentes experienciados numa mesma encarnação? A resposta que eu dei ao comentário dela, esse comentário foi feito no vídeo Cuidado com os seus desejos, a resposta que eu dei foi essa, eu transcrevi aqui. Ivani, não acho que tudo na vida precise estar atrelado a algum propósito. É a mente que sente necessidade de propósitos para tudo, para encontrar sentido nas coisas e forjar uma narrativa confortável. Em busca de propósitos, extrapolamos nosso parco conhecimento e começamos a especular e inventar. É preciso ter muito cuidado mesmo. É preciso estar sempre atento para consigo mesmo para não começar a inventar. Eu me tornei muito crítico por um período em relação a alguns nomes do EPB, o Espiritismo Popular Brasileiro, não só em relação a eles. Tem muita gente por aí que inventa demais, como aquele senhor idoso atingido pela alopecia androgenética, né? Aquele senhor desprovido de folículos capilares que recebe ET no sofá da sala, ele senta aqui, o ET senta ali, eles conversam, o ET conta para ele como é que é o negócio ali. Mas eu acho que essas figuras nunca se propuseram a mentir, de verdade, eu acho. Eu acho que essas pessoas tiveram algumas experiências muito ricas, começaram a propagar suas experiências, receberam muitas perguntas, se esforçaram para responder a essas perguntas e quando se deram conta, estavam montando um sistema completo, cheio de verdades. Ao longo desse processo, suspeitas viram certezas, indícios viram provas e suposições viram verdades. Eu acho muito interessante, eu acho de verdade, uma diversão para mim. Eu acho muito interessante especular sobre esses assuntos, mas sempre tendo em mente que é só um exercício, não uma busca pela verdade.
nós sempre encontramos de alguma forma aquilo que procuramos, né? Se buscamos ardentemente uma verdade, nós a encontraremos. Mas quem diz que essa verdade é a verdade? Eu realmente não acho hoje que tudo tenha um propósito. Na verdade, analisando bem profundamente, me parece que nada tem um propósito. Nem eu, nem você, nem a vida, nem o mundo. Você já deve ter percebido que há pessoas muito simples em matéria de crenças. Uma grande parcela da população brasileira acredita piamente numa visão bastante simplória da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, que Deus legou ao homem para a sua salvação. Essas pessoas não se perguntam por que Deus não salva eles tudo de uma vez, né? Nem se perguntam do que exatamente elas têm que ser salvas. Tem um monte de gente correndo na rua, né? Correndo mais rápido que podem, e a gente começa a correr junto. Daqui a pouco nós perguntamos para alguém por que nós estamos correndo. Estamos correndo para a salvação. Quem correr para lá vai ser salvo. Mas salvo de quê? Salvo de quem? Corre e fica quieto. Não duvide da palavra de Deus. Há pessoas que não se questionam, não se perguntam, não se examinam. Tudo bem mesmo, porque cada um é do seu jeito. Mas nós exageramos em nossa busca por explicações. Tudo tem que ter explicação. Tudo tem que ter propósito. Tudo tem que ter utilidade. Nós somos utilitaristas. Nós classificamos os animais, por exemplo, que nós somos animais, né? Nós somos animais, e aí tem os outros animais. Então nós classificamos os outros animais num sistema muito simples. Os animais úteis a nós e os animais inúteis a nós, né? Então bois, cavalos, ovelhas, porcos, galinhas são úteis, porque nós papamos, né? Ou servem para os humanos de outras formas, né? E outros, como mosquitos, cobras, tubarões, escorpiões, eles são inúteis, né? Pois não servem aos humanos e eventualmente até prejudicam os humanos. Nós classificamos as plantas também como úteis e inúteis. Útil é tudo aquilo que pode ser benéfico para os humanos, né? E o resto deve ser exterminado. A exemplo das plantas que nós chamamos simplesmente de ervas daninhas. Daninha a quem? Daninha vem de dano, né? Aquele que produz dano, que danifica. A planta não é daninha, a planta está ali vivendo a experiência dela de planta. Nós é que não queremos saber dela e rotulamos ela como daninha. É claro que eu não estou defendendo a proliferação de mosquitos e ervas daninhas, né? Mas eu já trabalhei com a terra, eu já vivi em zona rural, eu sei como isso dá trabalho. O que eu estou demonstrando é que nós julgamos tudo de acordo com os nossos interesses, pois nós somos utilitaristas e achamos que tudo deve ter utilidade, tudo deve integrar uma ordem, tudo deve ser objetivo. Toda a nossa cultura, tudo o que aprendemos desde crianças faz de nós seres utilitaristas. Porque nossas experiências, em qualquer plano que seja, em qualquer dimensão que seja, devem ter algum objetivo. Eu tenho dito que Deus é a nossa própria consciência primordial. Não existe Deus além da consciência. Nada existe fora da consciência. Mas será que Deus tem objetivos? Será que Deus pensa com a nossa cabeça utilitarista? Será que Deus é um desses administradores modernos que passam a vida elaborando planejamentos estratégicos, né? Cheios de metas, né? Tem que ter a meta, visão e missão. Não é assim em qualquer empresa? Meta, visão e missão. Então, valores, nossos valores.
Será que não podemos transcender um pouco o intelecto utilitarista e aceitarmos a hipótese de que somos fragmentos do todo, assim como todos os seres existentes, e que simplesmente estamos aqui? Alguém vai dizer, mas isso não faz sentido. Quem procura sentido nas coisas é a mente. A mente tem necessidade de se sentir segura, e então procura o tempo todo colocar as coisas no seu devido lugar. Você é que quer que as coisas tenham sentido. Eu nunca me interessei muito, um assunto que nunca me chamou muita atenção foi ufologia, né? Esse negócio de vida em outros planetas, essas coisas. Tem uma frase de Tolstói que diz mais ou menos assim: se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Eu acho muito mais urgente conhecer a nós mesmos, conhecer essa aldeia aqui, do que me meter de pato a ganso e especular sobre vida em outros planetas. Mas eu entendo, claro, que seja um tema fascinante. Imagine tudo o que o universo esconde, né? Tudo o que nunca vamos conhecer. Se dentro de nós mesmos há tanto a conhecer, imagine o que o universo teria a nos oferecer. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que as possibilidades de vida são infinitas. As possibilidades de manifestação da consciência, de experimentação da consciência, são infinitas. Vamos ver de novo a pergunta da Ivani. Vamos lá. Morel, na sua opinião, qual a função ou objetivo prático do que experienciamos no insólito e plástico mundo onírico ou extrafísico, sob a forma de projeção astral, por exemplo? Se quando retornamos ao corpo físico, a grande maioria das pessoas pouco ou nada lembram do que realizam quando a consciência se projeta no astral. Nós também não lembramos dos nossos primeiros anos de vida. Imagine como seria fantástico, imagine mesmo como seria fantástico, uma coisa fabulosa, conseguir lembrar do primeiro ano de vida. Lembrar de como nos sentíamos, aquela experiência de aconchego, né? De conforto, os primeiros medos, as coisas que vimos nossos pais e outras pessoas fazendo e pensando que nós não entendíamos. Quanta sacanagem! Imagine como nós conheceríamos a nós mesmos, como nós conheceríamos as origens dos nossos traumas e limitações, o começo de toda a nossa programação. Eu não sei por que algumas pessoas lembram dos sonhos e outras não lembram. Não vou me aventurar a falar sobre isso agora, mas em relação a experiências conscientes, nós lembramos justamente quando estamos mais conscientes. Nossas memórias são formadas a partir de experiências em que estamos efetivamente presentes, atentos, conscientes. Examine as suas memórias e você poderá comprovar isso. Guardamos na memória os momentos em que estávamos presentes. E isso vale para as experiências no astral. Quando estamos realmente conscientes no astral, prestando atenção ao fato de estarmos lá, tendo a noção exata da importância da experiência e do quanto ela deve ser aproveitada, nós formamos memórias. A Ivani pergunta: seria a vida como encarnado no plano físico e a vida como consciência no extrafísico dois propósitos diferentes experienciados numa mesma encarnação? Novamente nós estamos falando em propósito. Eu tendo a achar hoje
que não há nenhum propósito específico. O que nós temos são muitas possibilidades de experimentar. Algumas pessoas viajam pelo mundo, conhecem outros países. Outras se aventuram a conhecer outros planos ou dimensões. É o meu caso. Se eu sentisse necessidade hoje de acreditar num propósito, eu ficaria com a ideia de Carlos Torres Pastorino. Para Pastorino, o plano astral é o plano próprio para os animais. E nós só estamos indo e vindo do astral. Pastorino é espírita, consequentemente reencarnacionista, né? Então, para ele, nós só estamos indo e vindo do astral ainda porque não conseguimos abandonar nossos instintos mais primitivos. Se eu tivesse que acreditar nisso, eu diria que esses instintos primitivos são principalmente a competição e o sexo. São duas coisas que ocupam muito tempo, muita energia, muito foco e nos impedem de focar em outras coisas. Ficamos muito densos. Para Pastorino, o plano adequado para nós seria o plano mental. Eu já estive numa dimensão que acho que é o que chamam de plano mental. Lá não há necessidade de aparência e forma, e percebemos que aparência e forma são apenas narrativas dos sentimentos. Narrativas dos sentimentos. A maneira como os sentimentos se manifestam e são compreendidos. Tudo, no final das contas, são narrativas. Eu repito frequentemente aqui que eu acredito que a vida continue depois da morte do corpo físico. Nesse momento, só nesse momento agora. Depois de falar tudo isso que eu acabei de falar, me parece que não haveria a menor necessidade de uma continuação. Sabe quando uma série muito boa esgotou a sua fórmula? É melhor a série parar e deixar o público na saudade do que continuar decadente, né? Não que eu ache que uma possível vida futura seria decadente, mas me parece às vezes que já está de bom tamanho essa vida aqui. Vivemos em busca de propósitos, mas talvez não haja propósito algum. O que há é uma narrativa. Ou melhor, o que há são infinitas narrativas, né? Infinitas possibilidades de narrativa. Como fazer uma narrativa bonita de uma história que tem fim? Se a vida termina aqui, ela tem fim, não tem? Se houver uma compreensão de nossa parte, de que somos apenas fragmentos do todo e que estamos tendo uma oportunidade incrível de experimentar tudo isso, mas que um dia vai acabar, e aceitarmos isso como uma história bonita, já não estaria de bom tamanho? Haveria mesmo necessidade de mais uma temporada? Para finalizar, eu disse que se eu sentisse necessidade hoje de acreditar num propósito, eu ficaria com a ideia de Carlos Torres Pastorino. Como assim, se eu tivesse necessidade de acreditar? Sim. Isso é um fato, né? Algumas pessoas têm necessidade de acreditar. Talvez, em algum nível, todos tenhamos. Todos nos seguramos em alguma coisa. Mesmo um ateu, um agnóstico, um materialista, ou alguém que não se rotule, mas que se baseie apenas na ciência, todos se apegam em alguma coisa. Todos escrevem a sua narrativa. Muita força e paz para você.